Então, o que a segunda lei de Newton fala é por que as coisas mudam o seu estado de movimento, ou seja, por que pode acontecer aceleração. E aí, lembrem, a palavra-chave é força, né? É a existência de forças. E lembra que o que importa realmente, na verdade, não é se tem ou não força, mas sim a soma das forças que atuam sobre um mesmo corpo, sobre um mesmo objeto. Então, lembrem esse símbolo aqui, né? Essa letra grega, sigma, significa soma. A gente soma todas as forças, e isso nos dá uma resultante, e essa resultante é igual a massa vezes a aceleração do corpo. E isso é a segunda lei de Newton em forma matemática. Então, lembrem, a gente falou da primeira lei no encontro online passado. Na verdade, a gente vai ver que a primeira lei, ela pode ser também vista como um caso especial da segunda lei, tá? Porque o que a segunda lei nos diz é o seguinte: a gente deve somar todas as forças que atuam num corpo, e na verdade essa é uma soma vetorial, tá? Essas coisas são vetores. Isso nos dá uma força resultante que é igual à massa do corpo vezes a aceleração do corpo. Agora, o que a gente pode ver da segunda lei, e aí sim vem o caso especial para a primeira, é que se não existe nenhuma força atuando sobre o corpo, ou se as forças que atuam sobre ele fazem isso de uma maneira que a soma delas dê zero, portanto, se a soma for zero, isso obrigatoriamente significa que a aceleração do corpo também tem que ser zero. E aí eu pergunto para vocês, podem responder no chat ou no microfone, um objeto ou um corpo que tem aceleração zero, aceleração nula. Qual é o tipo de movimento que ele pode estar executando? Então, pergunta para vocês. Um objeto que tem aceleração nula, então se a aceleração é nula, qual é o tipo de movimento que ele pode estar executando? Qual é o estado de movimento desse corpo, desse objeto, dessa partícula? Exatamente. MRU, tá? A única opção com aceleração nula é, lembrem, na verdade é uma opção que são duas, né? Porque a opção é movimento retilíneo uniforme ou repouso. Tá? Lembrem que essas duas coisas elas sempre aparecem juntas, né? Então, ou é MRU ou é repouso. E lembrem que quando a gente falou de referenciais inerciais, né, falou da questão da relatividade do movimento, de como o movimento é relativo, a gente viu que MRU e repouso, na verdade, são dois lados de uma mesma moeda, tá? Então, sempre que aparece um aqui, tem a opção de ter o outro, tá? Então, a aceleração nula significa obrigatoriamente movimento retilíneo uniforme, porque significa que a velocidade como um vetor, e não apenas como um módulo dela, tem que ser constante. Tá? E o que significa esse vetor velocidade ser constante? Significa que o módulo, ou a magnitude dela permanece igual, mas não apenas isso, a orientação espacial também tem que permanecer igual. Portanto, se a velocidade estava assim, em algum instante de tempo, ela tem que estar assim, ainda a mesma coisa em outro instante de tempo. Não pode ter nenhuma mudança, ela não pode virar para o lado, ela não pode mudar de tamanho, ela não pode virar para trás, ela tem que permanecer sempre igual. E, na verdade, isso aqui vai ser até, depois eu vou colocar, provavelmente uma parte da tarefa de vocês dessa semana, né? Quando a gente tem aceleração zero, então esse é o que a gente chama de equilíbrio. E aí depois vai ter alguma coisa na tarefa de vocês para falar justamente sobre equilíbrio, tá? Mas saibam isso, equilíbrio significa aceleração nula. E se a aceleração é nula, o que significa? A soma das forças em um corpo tem que dar zero. Então vejam que o equilíbrio está associado a não existir força resultante em um corpo. Não significa que não possa ter força atuando sobre esse corpo. Pode ter, desde que exista uma quantidade de forças que se cancelem. Tá? Então notem a diferença entre força
e força resultante. Já comentei um pouco sobre isso, a gente vai falar mais hoje. Então, vamos analisar com um pouco mais de detalhe agora a segunda lei de Newton. Então, primeira coisa que a gente já mencionou, né, que a gente tem é isso aqui. Ele nos diz que a soma das forças em um corpo é igual à resultante que atua sobre esse corpo, e isso é igual à massa vezes a aceleração desse corpo. Tá? Então, é uma relação entre as forças que atuam sobre um corpo e a aceleração que será causada nesse corpo, que o corpo vai ter. Quais são as unidades no sistema internacional, né? Vejam, a gente já viu as unidades de massa e já viu de aceleração, então a gente sabe que massa é quilograma no sistema internacional, aceleração é metro por segundo ao quadrado, e essa coisa aqui, quilograma vezes metro por segundo ao quadrado, ganha um nome especial no sistema internacional, que é o Newton, em homenagem justamente ao Isaac Newton. Vejam que o nome da unidade é Newton com N minúsculo. Tá? O nome da unidade é Newton com N minúsculo. O Newton com N maiúsculo é a pessoa, né? O cientista, o físico Isaac Newton. E a abreviação é N maiúsculo. Tá? Então vejam, um Newton é um N maiúsculo. E é uma unidade de força, sendo que um Newton corresponde justamente a 1 quilograma sendo acelerado de 1 metro por segundo ao quadrado. Portanto, 1 quilograma metro por segundo ao quadrado. Desculpem que tem um cachorro do vizinho latindo bastante aqui, não sei se vocês estão ouvindo, mas são coisas que acontecem no nosso ensino remoto. Uma coisa que a gente também já comentou um pouco anteriormente, né? O que são forças, né? E forças são as interações entre corpos diferentes, entre partículas, entre objetos diferentes. E elas podem acontecer de duas maneiras, basicamente, que a gente chama forças de contato. E o que significa forças de contato? Significa que tem que ter uma proximidade muito grande. Normalmente, uma coisa tem que estar basicamente grudada na outra, né? Tem que estar tocando na outra. Ou podem acontecer à distância também. Então, vocês saberiam citar algum exemplo de força de contato e uma força à distância? Quem saberia responder isso? Força-peso, tá? Então, a força-peso, na verdade, é o quê? A força gravitacional, tá? Então, é um exemplo de força. Vocês diriam que a força gravitacional, ela é uma força de contato ou à distância? O que vocês acham? À distância, né? Então, força à distância, força gravitacional é a distância. A gente, né, por exemplo, tem a Terra e o Sol, eles estão bem afastados para o nosso padrão humano, pelo menos. Tem uma distância grande entre eles e existe uma força gravitacional. Então, força de atrito. Força de atrito é um outro exemplo de força. Força de atrito, vocês diriam que é uma força de contato ou à distância? Contato, né? Força de atrito acontece quando a gente tem um objeto que está em contato próximo com o outro, né? Um objeto deslizando sobre o outro, por exemplo, ou parado sobre o outro. Então, força de atrito, vejam, são forças de contato. Então, vejam que vocês já têm aí alguns exemplos e provavelmente vão ser os nossos principais exemplos, né? Tem mais alguns outros que a gente vai ver, mas gravidade e atrito a gente vai ver bastante. Então, uma característica das forças é que elas são vetoriais também, tá? Então, forças são vetoriais. Lembrem, a aceleração é uma quantidade vetorial, né? Portanto, força também é vetorial. O que significa? As forças têm módulo, então, a magnitude delas, e tem orientação espacial, né? Tem direção e sentido. Uma coisa que muita gente confunde, na verdade, é achar que essa coisa que está escrita aqui, a segunda lei de Newton, que isso é uma definição de força. E isso não é uma definição de força, tá? A segunda lei de Newton é uma coisa que nos diz, existindo as forças, a gente soma elas e vê o que acontece. Então, na verdade, a segunda lei de Newton, ela é uma relação entre causa e o que é a causa do movimento, né?
são as forças, e o efeito que elas produzem. O que é o efeito é a aceleração. Tá? Então, se eu tenho causa, se eu tenho força resultante, eu vou ter alguma aceleração. E o que a lei, segundo a lei de Newton nos diz é que a proporção entre essas duas coisas, ou seja, entre as forças e a aceleração, é dada justamente pela massa do corpo, massa do objeto que está ali. Então vejam que a massa, ela funciona como a inércia. Né? Por que a massa funciona como inércia? Então aqui vocês podem ver o seguinte, imaginem uma mesma força resultante. Então vamos dizer que seja uma força resultante igual a 5 newtons. Tá? Então, não importa quais são as forças que se somam, se é uma única força, ou se tem várias que a soma dá 5 newtons, vamos dizer que ela está no sentido positivo aqui do eixo x. Só por simplicidade, a gente não precisa se preocupar com isso agora. Por que que a massa funciona como inércia? Então, vamos imaginar que uma mesma força resultante de 5 newtons atue sobre dois objetos de massas diferentes. Então, vamos imaginar que o objeto 1 ele tem uma massa de 5 quilogramas também, ele vai ter aceleração 1. E o objeto 2 tem uma massa de 10 quilogramas, portanto, vai ter uma aceleração 2. Vocês podem ver que a aceleração 1 do objeto 1 vai ser 1 metro por segundo ao quadrado, enquanto que a aceleração do objeto 2 vai ser metade disso, né? 0,5 metro por segundo ao quadrado. Então, vejam que para uma mesma força resultante, uma massa maior causa uma aceleração menor. Tá? Então, vejam por que, que a massa funciona como inércia do corpo, né? Porque quanto maior a massa, para produzir uma mesma aceleração, mais força a gente precisa. E aí eu acabei de falar para vocês, então, né, que isso aqui, essa coisa, na verdade, não é uma definição de força. Então, a gente precisa saber o que, que é força, né? O que, que a gente vai botar aqui nesse lugar. E aí, essas forças que aparecem aqui, que entram nesse lado da segunda lei de Newton, elas, na verdade, são dadas por leis específicas, pelas chamadas leis de forças. Tá? Que exemplo de lei de força que a gente tem? Por exemplo, a força gravitacional. Ela é dada por uma equação que nos diz como é a força gravitacional em determinadas condições. Tá? Então, vejam, essa equação, que é a segunda lei de Newton, não é uma lei de força. Então, é importante vocês notarem isso. Na verdade, é uma relação entre causa e efeito. Gravem isso na cabeça de vocês. Causa são as forças, efeito, a aceleração, o que acontece com o corpo. Evidentemente, uma não existe sem a outra, né? Então a gente pode ver que, obrigatoriamente, se a força resultante for diferente de zero, então automaticamente a aceleração tem que ser diferente de zero também. Da mesma forma, a gente pode escrever o contrário. A gente sabe que se a aceleração é nula, então, se a gente olha para um objeto, a gente vê que ele não está acelerando, imediatamente a gente pode concluir que a força resultante sobre ele é nula também, ou seja, não existe força resultante sobre esse objeto. Exemplos de forças, tá? Então, um exemplo que foi dado pelo próprio Newton é a força gravitacional entre dois objetos. Então, o que o Newton nos disse foi o seguinte: a força, o módulo da força, nesse caso eu estou usando aqui para a gente não se preocupar com sinais, é dado por uma constante, que é G, é chamada constante gravitacional universal, e é dada pelo produto das massas, tá? Então é diretamente proporcional às massas, então digamos que isso é a massa de um objeto, isso é a massa do outro, podem pensar, por exemplo, na Terra e no Sol, e dividido pela distância ao quadrado que separa esses dois objetos. Tá? Então isso é uma forma da força gravitacional, que foi também dada pelo próprio Newton, tá? Então,
ele chegou nessa conclusão aqui. Outros exemplos de forças que existem são as forças eletromagnéticas, por exemplo, a gente não vai ver força elétrica agora, vocês vão ver isso no terceiro ano, né? Que aí vocês veem eletromagnetismo. Aqui, a gente basta saber o seguinte, que todas essas forças que a gente chama de forças de contato, e essas forças acontecem quando a gente está puxando, empurrando, né, pegando alguma coisa por uma corda, apertando, tracionando, o atrito, a força elástica de uma mola, que tem essa expressão aqui. Todas essas coisas aqui, que são chamadas, todas essas aqui são forças de contato, tá? Todas essas, na verdade, elas vêm da força eletromagnética, mas a gente não vai ver isso nesse momento. Tudo que a gente vai ver aqui, nesse caso, vai ser o seguinte, né? Basicamente, com exceção da força gravitacional, mas que a gente vai ver de uma maneira bem simplificada também, todas essas coisas aqui, elas vão aparecer mais ou menos da seguinte maneira. A gente vai dizer, por exemplo, que tem aqui uma superfície, tem um objeto nessa superfície, e a gente vai dizer, tem uma força de tantos newtons, por exemplo, 10 newtons aplicada assim. Tem uma outra força de tantos newtons aplicada assim. De repente, pode ter outra força de tantos newtons aplicada assim. E é isso que a gente vai fazer. Tá? Então, a gente vai pegar os valores das forças e calcular elas sem se importar muito com essa origem aqui. Mas saibam, todas essas forças aqui que são de contato, então toda vez que vocês estão empurrando alguma coisa, puxando alguma coisa, vocês notam um atrito de alguma coisa, todas essas forças têm origem elétrica e eletromagnética. Tá? Mas a gente não vai entrar em nenhum detalhe sobre isso nesse curso.